Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui nesse momento para a gente conversar um pouquinho sobre a disciplina de Geografia, certo? Eu sou a professora Fábia, eu estou este ano ministrando a disciplina com vocês e vamos dialogar um pouquinho sobre essa importância área do conhecimento, certo? A Geografia, por ser uma ciência, e como toda ciência, ela vai estar agregada a uma área de conhecimento. A área de conhecimento que a gente encontra a geografia, ela está na área de humanas. E por ser uma ciência da área de humanas, logicamente, né, ela vai estar atrelada também a todos os acontecimentos relacionados ao movimento do homem sobre a superfície da Terra. A gente que já estudou um pouquinho de história, vocês que já vêm aí com a bagagem já do ensino fundamental 1, já devem ter ouvido falar como é que o homem era antes dessa evolução que teve até ele chegar ao homem que a gente conhece hoje, certo? E também lembrando, pessoal, vejam bem, quando nós na ciência falamos sobre a questão do homem, o homem é toda a humanidade, certo? Então, independente do sexo, seja o homem masculino ou a mulher, o sexo feminino. Então, quando a gente se refere ao homem na ciência, a gente está referindo tanto ao homem como também à mulher, certo? Só para não ter muitas dúvidas aí, que na aula teve alguns alunos que ficaram nessa dúvida, certo? Mas é bom sempre a gente falar. Então, antes de eu adentrar um pouco nessa questão de a gente falar da disciplina realmente da geografia, é sempre importante a gente saber o significado da palavra. Geografia, ela como toda palavra, ela tem um significado. Então, geo, ela vai significar terra e grafia, descrever. Então, como é que fica? Geografia, ela descreve a Terra? Sim, descreve a Terra e todos os seus acontecimentos que existem dentro do seu interior. Então, ela é uma, digamos assim, uma ciência descritiva, que vai descrever esses acontecimentos que está dentro da superfície terrestre, como também no seu interior, a rocha, as camadas, o seu núcleo, tudo isso vai estar abrangendo. E também a gente tem uma vertente na geografia, que a gente vai também estar estudando os planetas, os astros, tudo que acontece no universo. Então, vocês podem observar que geografia é uma disciplina que ela vai estar, digamos assim, atrelada a outras áreas de conhecimento. É quase impossível a gente estudar a geografia sem estudar um pouco da história, sem estudar um pouco da biologia, sem estudar um pouco também da matemática, certo? Entre outras ciências, a gente vai ter, digamos assim, essa interdisciplinaridade da geografia. Então, vocês podem observar o como é importante essa ciência para o desenvolvimento humano, que até hoje, digamos assim, a geografia ela vem ganhando novas formas e novos campos de estudo vêm sendo abrangidos através, digamos assim, da sua área de conhecimento, certo? Então, vejamos bem, hoje a gente vive num mundo que estamos rodeados por tecnologia, né? Tanto que eu estou conversando com vocês aqui através da tecnologia. E a gente pode observar também que o homem, a partir do momento que teve essa revolução industrial, essa entrada da tecnologia no nosso cotidiano, desde quando a gente está na cozinha preparando uma simples refeição, até, digamos assim, desenvolvendo as atividades de trabalho, na escola também, vocês vão estar utilizando algumas plataformas online para fazer atividades, para fazer pesquisa e também para estar interagindo com os colegas e professores também. Então, a entrada da tecnologia, ela desenvolveu muito, digamos assim, desenvolveu muito não só a área de conhecimento da geografia, como também as ferramentas utilizadas por ela. Porque antes, para a gente, por exemplo, fazer um mapeamento de um território, a gente utilizava ferramentas, digamos, um pouco primitivas, né? Que até hoje ainda é utilizada, como, por exemplo, a bússola, que a gente utiliza como instrumento de navegação, certo? Hoje é mais utilizado o GPS. Então, a gente pode observar que essa evolução
digamos assim, das ferramentas de trabalho, ela auxiliou o homem para quê? Para se obter uma informação de maneira mais rápida. Hoje, se a gente quiser saber qualquer tipo de conteúdo, aprender a fazer, digamos assim, qualquer tipo de material, a gente pode ir na internet, que a gente tem os tutoriais do YouTube, né, ensinando a fazer tudo. Desde como você elaborar um texto, construir, até uma coisa mais simples, por exemplo, fazer um alimento também, certo? E pegar dentro da própria natureza. É muito interessante isso. Isso é uma ferramenta a mais que vocês também podem estar utilizando para estar estudando e pesquisando mais sobre a nossa disciplina. Então, olha só, a geografia, ela é uma ciência que, apesar de ter evoluído muito no tempo, ela tem seus princípios e também tem os seus fundamentos. Então, para início, digamos assim, de introdução da disciplina, como eu falei para vocês anteriormente, né, é uma ciência da área de humanas que vai estar descrevendo a superfície terrestre. Então, o que é esse descrever? A gente vai estar estudando as relações do homem com a natureza, as relações que existem da natureza com a natureza, os fenômenos naturais, tá certo? E também vamos estar estudando os fenômenos sociais, como é que o homem ele se relaciona com o seu semelhante dentro da sociedade, certo? Então, assim, é uma gama de conhecimentos, de conteúdos que nós vamos estar atrelando dentro da nossa disciplina, que é impossível a gente estudar a geografia sem a gente ter um pouco do conhecimento do que realmente ela fala e do que realmente ela vai estar, digamos assim, trazendo de conhecimento para nós. Então, vejam bem, como conceito de geografia, vários autores, filósofos, eles trazem vários conceitos, porque a geografia como ciência, ela também foi evoluindo ao longo do tempo. A gente tem a geografia humana, a gente tem a geografia física, a gente tem um ramo da geografia também que estuda só a parte de solos, tá certo? E, digamos assim, com essa evolução desse conhecimento todo, a gente pode observar que tem algumas questões dentro da sociedade que ainda precisam ser estudadas e também precisam ser analisadas dentro do olhar geográfico. Então, por que todo esse cuidado que a gente tem em fazer todas essas análises? Justamente para entender um contexto social que a gente vive. Como é que o homem ele vem se relacionando com o seu semelhante? Como é que o homem se relaciona com a natureza, certo? Então, todos esses fatores, eles vão contribuir para digamos assim, não é o preenchimento, mas para a construção do saber geográfico. Então, uma das áreas que o geografia estuda bastante, que está dentro digamos assim, do ramo do conhecimento, é o espaço geográfico. O espaço geográfico nada mais é do que aquele espaço que foi construído pelo homem. O homem, ele pega a natureza primitiva, né? Transforma em produtos industrializados para suprir a sua necessidade. Desde o surgimento das primeiras civilizações primitivas que o homem vem fazendo, digamos assim, esse processo de transformação da natureza. Até hoje, a gente vê assim surgimento de novos equipamentos, novas máquinas, tudo para facilitar a nossa vida, o nosso cotidiano, desde os eletrodomésticos que a gente tem na nossa cozinha, até, digamos assim, coisas mais sofisticadas como a tecnologia, que já está presente aí no mundo todo, no nosso cotidiano, e a gente não tem como escapar, certo? Dessa, digamos assim, dessa ferramenta tão importante que estamos fazendo aí. Vocês, estudantes, né, têm o privilégio, vocês já são a geração tecnológica, vocês já nasceram na era da tecnologia. No meu tempo, quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, não faz tanto tempo assim, eu não tive esse contato com a tecnologia na minha infância. A gente brincava com os brinquedos que até a gente pegava, por exemplo, potes de margarina, resto de árvores, certo? Sementes de algumas plantas para estar fazendo brinquedos, né? Brincava com a própria natureza. E hoje os brinquedos que a gente encontra por aí são o quê? São brinquedos altamente industrializados e também cheios de tecnologia. O carro de controle remoto, o drone, entre outros aí que vocês estão acostumados a estar lidando no cotidiano de vocês, certo?
Então, para dar uma definição aqui, né, o espaço geográfico nada mais é que aquele espaço que é produzido pelo homem e que também ele está em constante transformação. Até hoje, o homem ele vem transformando o espaço que ele vive. Então, assim, a gente pode observar que não existe um espaço que ele não seja transformado pelo homem. Não só transformado, mas também modificado. Lógico que a gente tem os espaços naturais, que hoje já é considerado reservas ambientais. Um grande exemplo a gente tem aí a nossa Amazônia, né? Que é uma das maiores biodiversidades do mundo, que encontra-se no território brasileiro e que a gente pode observar que, infelizmente, não existem políticas eficazes para o protegimento da Amazônia, porque o mundo todo é de olho no Brasil justamente por conta da questão dos nossos recursos naturais. Então, a gente vê que a natureza ela é muito importante para nós, seres humanos, para a nossa sobrevivência e também a sobrevivência das futuras gerações. Então, esse espaço geográfico é o espaço que foi transformado ao longo do tempo pelo homem. Ele possui um caráter histórico, porque quando a gente começa a estudar determinada região, determinada localidade, não tem como a gente também fazer esse resgate histórico para saber por que e como é que foi modificado e transformado esse espaço para suprir as necessidades do homem. Se a gente pegar, por exemplo, uma foto da nossa cidade de Cabedelo, há anos atrás, e comparar com a cidade hoje, a gente pode ver, digamos assim, uma transformação muito grande, né? Antigamente, as casas de Cabedelo, a grande maioria, era feita de palhas, digamos assim, de barro, de taipa. Eu morei numa casa de taipa. E a gente vê que hoje é muito raro a gente encontrar esse tipo de moradia. A gente encontra na periferia da cidade. Mas no cotidiano mesmo é muito difícil a gente estar encontrando isso. Então, na geografia, a gente vai ter dois tipos de espaço. A gente tem o espaço natural, que é aquele espaço que, digamos assim, da natureza virgem, que não foi trocada nem transformada pelo homem. E também a gente vai ter os espaços artificiais, que são justamente aqueles espaços em que o homem transformou para suprir as suas necessidades. Seja uma cidade, a gente tem a construção de escolas, construção de hospitais, construção de, digamos assim, de bancos, entre outras coisas, casas residenciais, certo? Então, essa aí foi o espaço artificial. Então, vejam bem, aqui a nossa cidade de Cabedelo, ela vive, como eu falei anteriormente, ela vive num processo de urbanização constante. E a gente observa também que nós estamos sofrendo por um processo de verticalização. A cidade ela está cada dia mais sendo construído prédios residenciais, condomínios. E isso vai modificar um pouco, digamos assim, não só a paisagem da nossa cidade, como também a dinâmica natural. Porque o vento, com uma cidade que tem apenas casas, a gente vê que o vento ele circula de forma mais rápida. E uma cidade que a gente tem a grande concentração de prédios e que o solo foi impermeabilizado através de calçamento, de asfalto, que agora muitas ruas de Cabedelo estão sendo asfaltadas, não é mais calçadas, certo? Então, tem determinadas áreas aí que a gente já observa um pouco do aumento do calor. Então, tudo isso faz parte dessas modificações que o homem vem fazendo ao meio ambiente. E todo esse processo, ele traz algumas consequências. Uma das consequências é essa, o aumento do calor, certo? Aqui no nosso livro, na unidade 1, vocês observam que a gente tem aqui uma tela de celular, né? Que vocês já estão bem familiarizados com isso. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão vão fazer essa primeira atividade aqui, tá certo? Ou depois, vocês que estão acompanhando online ou em casa, depois a gente vai dar eu mando foto para coordenação, ou a gente se vê presencialmente, quem for voltar presencialmente em sala de aula, certo? Aí aqui nessa atividade é para você relatar uma viagem que você fez com sua família. Não precisa ser uma viagem ou um passeio que vocês fizeram, certo? Seja para uma praia, seja visitar um colega, uma família, outra cidade, outro estado, enfim. Você vai retratar aqui como é que foi essa viagem, o que lhe chamou mais atenção. Então, dessa forma aqui, vocês podem vocês podem desenhar, vocês podem fazer emojis, vocês podem retratar essa viagem, esse passeio, da forma que vocês acharem
digamos assim, mais representativo para você, tá certo? Vocês vão ou escreve ou desenha. Você foi um lugar, por exemplo, foi para uma praia, mas o que lhe chamou mais atenção foi os coqueiros. Você pode desenhar os coqueirais. Se for as pessoas, vocês podem desenhar umas carinhas, os emojis. Se for um passeio feliz ou um passeio que você não gostou muito, aí você pode representar também aqui nessa atividade, tá certo, pessoal? Então foi muito bom estar aqui com vocês. Qualquer dúvida, sugestões, reclamações também, tá certo? Vocês podem mandar lá nos meios digitais de comunicação da escola, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.